Olá, hoje vamos falar de notação científica, ordem de grandeza e prefixos. Sempre que a gente lida com números muito grandes ou muito pequenos, é conveniente expressá-los em notação científica, até mesmo para facilitar as operações matemáticas. A notação científica é um número decimal n compreendido entre 1 e 10, que é multiplicado por uma potência de 10. Portanto, a notação científica vai ter essa cara aqui, ó, n vezes 10 elevado a x, onde n é um número compreendido entre 1 e 10, ele não pode ser menor do que 1 e nem maior do que 10, e x é um número inteiro, positivo ou negativo. Exemplos. O raio da Terra ele tem 6.370.000 metros. Isso, em notação científica, vai ficar 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. O que acontece na prática? A gente pega esse número e a gente vai deslocar a vírgula até chegar no número entre 1 e 10. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Então, a gente começa a contagem do último zero. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu cheguei nesse número. 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. Já o comprimento de um inseto é de 0,0025 metros, que em notação científica fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Então, eu vou contando as casas. 1, 2, 3. Então, eu vou ter o número 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Ordem de grandeza. A ordem de grandeza de um número é a potência de 10 que mais se aproxima dele. Por exemplo, a massa da Lua é de 7,36 vezes 10 elevado a 22 quilos. Portanto, a ordem de grandeza desse número vai ser 10 elevado a 23. A regra é a seguinte, eu vou analisar o número decimal que está multiplicando a potência de 10. Se esse número decimal for maior do que 5, você soma 1 ao expoente, porque esse número como um todo vai estar mais próximo de 10 elevado a 23 do que 10 elevado a 22. Já o volume da Lua é de 2,196 vezes 10 elevado a 10 quilômetros cúbicos. Como 2,196 é menor do que 5, então esse número ele está mais próximo de 10 elevado a 10 do que de 10 elevado a 11. Então, toda vez que esse número for menor do que 5, você mantém a potência original. O diâmetro de uma bactéria, 5,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Como 5,5 é maior do que 5, eu vou somar 1 ao expoente 10 a menos 6. Portanto, esse número ele está mais próximo de 10 a menos 5, porque menos 6 mais 1 dá menos 5, do que se eu mantivesse o 10 a menos 6. Vamos falar agora de prefixos. Então, aqui nós temos a unidade, o número 1, que equivale a 10 elevado a 0. Aqui nós temos os submúltiplos e os múltiplos da unidade. Se eu, por exemplo, multiplicar 1 por 1.000, eu vou ter 10 elevado à terceira. O prefixo quilo, o símbolo K. E o nome comum a gente chama de milhar. Se eu multiplicar esse 1 por 1 bilhão, eu vou ter 10 elevado a 9. O prefixo é o giga, o símbolo é o G maiúsculo. E o nome comum, bilhão. Da mesma forma que se eu dividir o 1, por exemplo, por 1 milhão, eu vou ter 10 a menos 6, 0,000001. O prefixo é o micro, o símbolo é o mi. E o nome comum, milionésimo. O micro é a milionésima parte da unidade. Bom, então, a gente lida com números muito grandes e muito pequenos na física. É conveniente, então, trabalhar com notação científica, como já foi dito, e, ao mesmo tempo, usar prefixos para facilitar a pronúncia desses números, né? Aqui nós temos algumas aplicações de prefixos. Por exemplo, o tamanho de um inseto, 0,0025 metros. Em notação científica, temos 2,5 vezes 10 a menos 3 metros. 10 a menos 3 é o mili, símbolo Mzinho, que é a milésima parte da unidade. Portanto, podemos dizer que esse inseto tem 2,5 milímetros. Resolução da câmera fotográfica. 8.200.000 pixels equivale a 8,2 vezes 10 elevado a 6 pixels. 10 elevado a 6 é o prefixo mega, símbolo Mzão. Portanto, essa câmera tem 8,2 megapixels. Outro exemplo, a memória de um computador, o HD, 4 trilhões de bytes. Em notação científica, dá 4 vezes 10 elevado a 12 bytes. 10 elevado a 12 é o tera, símbolo T maiúsculo. Portanto, o HD desse computador tem uma capacidade de armazenamento de 4 terabytes.
E para finalizar, nós temos aqui o tamanho de uma bactéria. 0,0000000036 metros. É até chato de falar esse número, né? Mas em notação científica, fica 3,6 vezes 10 a menos 9 metros. 10 a menos 9 é o nano, símbolo Nzinho. Ou seja, um nano é a bilionésima parte da unidade. O tamanho dessa bactéria será de 3,6 nanômetros. Para finalizar nossa aula, vamos determinar um ano-luz em metros e expressar o resultado com o prefixo equivalente. O objetivo desse exercício é treinarmos a aplicação da notação científica para facilitar os cálculos. Uma observação importante: um ano-luz é a unidade que corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano, a velocidade de 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. É uma conta relativamente simples. Se eu sei que a luz percorre 300 milhões de metros em apenas um segundo, eu tenho que saber quantos segundos tem um ano e multiplicar por 300 milhões. Como eu sei, um ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. E a cada segundo, a luz percorre 300 milhões de metros. Bom, eu vou pegar então todos os números maiores do que 10 e vou transformá-los em notação científica. Por exemplo, 365 é 3,65 vezes 10 elevado a 2, porque eu andei duas casas com a vírgula, né? O 24 é 2,4 vezes 10 elevado a 1. 60, 6 vezes 10 elevado a 1. 60 novamente, 6 vezes 10 elevado a 1. E 300 milhões, 3 vezes 10 elevado a 8. Na multiplicação, potências de mesma base, você pode conservar a base e somar os expoentes. Foi o que eu fiz aqui, ó, 10 elevado a 13. Agora, iremos multiplicar esses números e obter o valor 946,08 vezes 10 elevado a 13. Como esse número é maior do que 10, eu posso transformá-lo também em notação científica. Eu andei duas casas com a vírgula, então ficou 9,4608 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 10 elevado a 13. Agora é só multiplicar essas potências, conservo a base e soma os expoentes, eu vou ter o resultado final. 9,4608 vezes 10 elevado a 15 metros. 10 elevado a 15 é o prefixo peta, símbolo P maiúsculo, e é da ordem do quadrilhão. Portanto, eu posso dizer que a distância que a luz percorre em um ano é de 9,4608 petâmetros. Isso equivale à distância percorrida de 9 quadrilhões, 460 trilhões e 800 bilhões de metros. Bem, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, então.